Sejam bem-vindos ao canal Reflexões Católicas. Aqui você encontrará lindas mensagens que lhe fará refletir a importância da presença de Deus em nossas vidas. Minha gente, nós não podemos perder tempo em ficar amarrados. Nós não podemos perder tempo em ficar amarrados nos nossos erros, nas nossas mazelas, ou naquilo que a gente já conseguiu alcançar de nós. Que às vezes a gente fica acomodado, né? Não tem qualidade de vida. Toda vez que eu fico limitado àquilo que eu já alcancei de mim, a minha vida vai perdendo a graça. O bom é eu sentir que eu estou cavando dia a dia, é que eu estou fertilizando dia a dia a semente do meu ser, para que eu venha florescer e trazer todas as minhas possibilidades. As nossas comodidades, minha gente. Como é perigoso a gente ficar num estado de comodidade. Quando a vida fica cômoda, ali a gente pode começar a morrer. Porque o que nos mantém vivos é o desafio. Toda vez que nós estamos acomodados, nós iniciamos um processo de morte interior que a gente só sente um tempo depois. Quando a gente já está quase sepultado. Às vezes a depressão, a angústia é fruto disso. Já é um primeiro sintoma da morte que se antecipa em nós. Às vezes nós ficamos paralisados diante dos nossos problemas. Não damos um passo. Anos e anos e anos na lamúria, reclamando, mas não fizemos nada para a solução daqueles problemas. Anos e anos viciados, sentindo as consequências do vício na nossa vida, mas não demos um passo na direção da superação deste vício. Não adianta rezar e pedir a Deus. Deus não vai fazer a nossa parte. A libertação, ela só é possível quando esse desejo de Deus, que é sempre que o ser humano seja livre, livre do pecado, livre das suas mazelas, livre das suas injustiças, livre de todas as tendências ao mal. Quando este desejo de Deus encontra-se com vontades humanas, aí sim o processo da libertação se torna real em nós. Essa liberdade que você já tem aí dentro do coração, a partir do momento que você usá-la, você vai ver, ninguém te segura. Você vai alcançar muito mais do que você já alcançou. Você chegará a territórios do seu coração que você nem imaginava que existiam. Você agarrará essa possibilidade e você viverá com muita verdade, com muita determinação, o mesmo destino da semente, de tornar-se uma árvore frondosa, frutuosa, que tem muito a oferecer àqueles que passarem por ela. O que nós não podemos perder de vista é que no agora da nossa vida, nós estamos convidados a libertar a liberdade que está dentro de nós. Como? Através das escolhas que você realiza, que podem parecer inofensivas. É impressionante como o diabólico nos dias de hoje nos seduz para a gente escolher errado. Às vezes você sabe que aquilo vai lhe fazer mal e você não consegue frear o passo que leva na direção daquilo. Quanto mais a gente tem Deus no nosso coração, maior será a nossa capacidade de identificar o que será causa de perdição para nós ou não. É o dom que eu peço a Deus todos os dias, que eu saiba identificar nas pessoas que fazem parte da minha vida quem realmente pode ser íntimo, quem não pode ser. É minha sobrevivência. Eu, como padre, eu só posso ser um bom padre a partir do momento em que eu, auxiliado pela graça divina, escolho o que é correto para a minha vida de padre, inclusive pessoas. Você também. Você também precisa fazer as suas escolhas diariamente. Você também precisa filtrar quem lhe ajuda a ser quem você é, lhe favorecendo crescer, com críticas que realmente lhe constroem,
e com elogios que lhe sustentam naquilo que você já conseguiu. Caso contrário, se você não tem esse discernimento, se você não sabe escolher, você pode comprometer essa liberdade fundamental. Tão bom a gente ser olhado com esse olhar que liberta a liberdade interior que a gente tem. Pessoas que nos fazem livres, porque tem algumas que são especialistas em nos aprisionar, não é? Basta olhar para a gente. Tem tanta expectativa no olhar dela que a gente não suporta o peso do olhar. Há algumas pessoas que às vezes dizem: você não gosta de mim? Você escuta muito isso, né? Não é que a gente não gosta, não. É que o outro nos olha com tanto peso que a gente não tem muito prazer de ficar perto. A gente precisa se educar para que a gente seja um promotor de liberdade interior do outro e naturalmente a gente promova essa liberdade em nós também. Porque é muito triste ser amarrado nas suas necessidades, nas suas mazelas. Agora, eu terei de lutar no meu dia a dia para alcançar esse estado de livre, de homem livre. Você de homem livre, de mulher livre. Porque nós vamos ficando amarrados em muitas coisas. São muitas as situações humanas que vão prejudicando a nossa liberdade. A começar pela nossa educação. Porque quando nós nascemos, nós somos entregues a uma família. E as famílias não são perfeitas. Os nossos pais não estudaram psicologia para poder nos educar. Eles erraram muito conosco. Às vezes nós somos vítimas da falta de conhecimento dos nossos pais. A gente não reclama não, a gente só chega à conclusão para a gente poder dar passos numa maturidade que depois nos permita corrigir o erro com os nossos filhos. Quantos de nós trilhamos um caminho que não era o nosso, somente para agradar pai, somente para agradar mãe? Quantos de nós repetimos uma história triste, porque a gente ficou acorrentado nos defeitos dos nossos pais, e depois a gente reproduziu exatamente os mesmos erros deles? Você não pode ser escravo. Você não pode ser escravo de si mesmo. Você não pode ser escravo de um discurso religioso. Você não pode ser escravo de uma comunidade. Você não pode ser escravo de uma pessoa. Porque senão nós estamos contrariando a carta aos Gálatas, aquele conjunto de discursos maravilhosos, onde São Paulo nos mostra que o movimento de Deus no nosso coração é justamente quebrar todas as amarras que nos impedem de conhecê-lo de verdade. Inclusive, nos proporcionando fazer cair por terra as caricaturas do sagrado que nós colocamos na parede como sagradas. Na parede da nossa alma, na parede da nossa vida, ou até mesmo do nosso quarto. Quantas vezes nós substituímos Deus pelos ídolos? Quantas vezes nós somos cruéis com a experiência de Deus em nós, quando nós nos distanciamos do que é verdadeiro para ficar pautando a nossa vida em equívocos. Jesus nos mobiliza a não permitir que nada, absolutamente nada, nos paralise na busca desta liberdade. Eu preciso ir buscar o homem que posso ser. Este homem não vai chover na minha cabeça. Eu preciso ir buscar o que eu posso ser. Eu preciso me antecipar para buscar cada vez mais as minhas possibilidades e exercê-las, para não morrer apenas com aquilo que já alcancei de mim. Eu sei que dá trabalho isso, e pode parecer muito confortável a gente viver com aquilo que a gente já achou de nós. Eu costumo dizer que às vezes nós ficamos acomodados, tão acomodados, que a gente se acessa mesmo pelas mesmas portas, sempre. Há uma porta principal por onde você se acessa e você nunca se deu o trabalho de procurar algumas laterais. E de repente a vida se encarrega de te fazer ficar com a porta principal fechada. E você tem que buscar encontrar outra porta para poder chegar. E é tão bom quando a gente percebe que nós estamos... Isso é o mais confortável que nós podemos... Eu acho que é a situação mais confortável que um ser humano pode viver. É como estar deitado numa cama que te descansa.
É quando você identifica que você está zelando por isso. Que as dificuldades existem na nossa vida, porque existe na vida de todo mundo, mas nós não estamos parados no nosso processo. Nós estamos avançando. De vez em quando paramos, descansamos, porque o processo é árduo. De vez em quando nós precisamos nos retirar, de vez em quando nós precisamos do silêncio, da pausa, das férias. Que é quando você vai ter condições de fazer um balanço. Da mesma maneira como as lojas agora, as empresas no final do ano, precisam fazer um balanço. Para que fazem o balanço? Para saber onde levaram prejuízo, por que levaram prejuízo, onde lucraram, como pode se lucrar mais, como pode gastar menos. É assim. O tempo todo nós estamos nos desgastando. Mas não é justo que a gente se desgaste do jeito errado. Não é justo que a gente se exponha a um risco. Porque o risco já existe, a vida é cheia de riscos. Mas eu falo os riscos mais profundos que podem comprometer o que nós temos de mais íntimo, que é essa liberdade fundamental. Zelar pela sua liberdade. Você sabe que uma coisa que me fez muito bem, eu terminei o ano um lixo, né? Um lixo humano. E eu, à medida que eu fui descansando, e eu levei muito a sério o meu descanso nessas férias, eu não aceitei nem meio compromisso. Eu vivi um tempo para me recompor, porque eu sabia que eu precisava disso. E uma coisa que eu senti, fruto do meu descanso, foi justamente o meu desejo de florescer como pessoa, que estava desgastado. Sabe, vontade de ler, vontade de estudar, vontade de pesquisar, vontade de me dedicar um pouco mais àquilo que estava tão esquecido em mim. É tão bom quando você aguça o seu desejo de crescer, quando você se depara com as suas reais possibilidades, fruto do Evangelho em nós. É um fruto do Evangelho provocando-nos a liberdade, porque até o nosso querer, ele precisa ser libertado. Às vezes eu quero muito, mas não estou sendo livre, porque o meu querer está amarrado. O meu querer não me permite dar os passos que eu preciso dar para que aquilo se torne uma realidade na minha vida. Não basta querer, tem que colocar vida no querer, tem que colocar atitude no querer. Não basta eu querer ser um homem melhor, eu tenho que colocar atitude no meu ser melhor, e no meu dia a dia começar a fazer a lição de casa, porque senão essa semente, com todas as possibilidades, ela morre. Você tem essa semente, eu tenho. E nós não podemos negligenciar a oportunidade de cuidar dela, porque senão você vai ficar eternamente amarrado em suas necessidades, em seus aborrecimentos, e ninguém vai querer ficar por perto. Porque da mesma maneira como os livres atraem, os presos repulsam. Causa uma repulsa natural. E eu sei que sozinho fica mais difícil. Porque só quem se possui se oferece. Só o livre, de fato, mas pode é um exercício, experimentar isso. Essa liberdade talvez seja o que mais me encanta na vida, porque às vezes eu me vejo prisioneira de sentimentos tão infantis. Ciúme, comparação, a inveja. E eu fico percebendo, Ziza, que às vezes nós ainda estamos tão distantes da proposta cristã, dessa fraternidade, justamente porque não somos livres. Você falou tudo. Verdadeira, né? Às vezes a gente experimenta sentimentos tão mesquinhos diante do sucesso do outro, diante da beleza que o outro provoca, diante da arte que o outro... Dói, né? Que coisa estranha isso, não é? É imaturidade, na verdade. Na verdade, acho que essa falta... Não adianta, para a gente se alegrar com o outro, a gente precisa estar livre e feliz com o que a gente está vivendo. Senão você fica invejando o jardim do vizinho, né? Inevitável. Inevitável. E se alegrar com o outro é bom, só que é leve. Só acontece se for verdadeiro. E a gente dá na cara, né? Vê na cara. Ainda hoje eu estava escrevendo um provérbio do dia.
falando sobre o adular. É que às vezes não tem aquela sensação, não é tão vergonhoso, maximamente vergonhoso, quando a gente se dá conta exatamente na situação, quando você está adulando alguém e você não está falando com a pessoa, você está mendigando uma coisa dela por interesse. E no fundo, o encontro com a gente mesmo é a única possibilidade de desnudar aquela intenção torta, e a gente não se dá conta que a gente é prisioneiro das invejinhas, dos desejos. E se a gente não vive uma humilhação de dar nome para isso, vai acontecer sempre, mas mais polidamente. Sempre vai ter uma desculpa. Mas imagina, tinha que tratar assim o fulano, e o ciclano, e o beltrano. E aí eu fico pensando em Jesus, né? Quando chegou o chicote no templo, né? Livre. Não que a gente tenha que chicotear ninguém, mas com a gente mesmo. A gente tem que chegar forte nessas coisas dentro da gente. Porque o livre-arbítrio é isso. O livre-arbítrio é a oportunidade de nós escolhermos diariamente o que fará parte da nossa vida. Então retire esse fardo de achar que só as coisas boas podem ser, né? Que você não é capaz de fazer coisas boas. Sim, você é capaz de fazer coisas boas. Só que você só faz o bem porque o bem divino aconteceu em você. Então você tem o dom e você está exercitando o dom. Mas quando você faz uma coisa ruim, é porque você esqueceu de colocar o bem nessa história. Então é uma negligência nossa, que Deus não faz parte mesmo. Ele pode até ser solidário conosco no momento em que estamos sofrendo com as escolhas erradas, mas Ele não pode ser responsabilizado por isso, porque Ele só quis que eu fosse bom. Uma pessoa que ama não quer que o outro seja ruim, que o outro seja mau. Mas o outro, ele, nas escolhas que ele faz, ele vai fazer essa bondade vir à tona ou não. Eu sei que às vezes é complicado, parece que é um discurso matemático, né? A adição pertence a Deus e os dividendos pertencem a nós. É sempre um mistério. Jesus despertava todo mundo para viver essa liberdade. Jesus era especialista em quebrar o poder das cadeias que impediam aquelas pessoas de serem elas. E é por isso que o Evangelho, ele será sempre uma maneira muito interessante de fazer a tarefa de casa, de colocar essa semente para crescer, porque é seu interesse ser livre. Quanto mais livre você for, maior será a sua capacidade de amar, maior será a sua capacidade de ser mãe, sem ser vítima dos seus interesses, de você olhar o seu filho como alguém totalmente diferente de você. Que às vezes, porque não somos livres, nós queremos que os nossos filhos sejam exatamente aquilo que a gente gostaria que eles fossem. Isso não é amor não, isso é projeção. Tem outro nome, é projeção. Mas somente depois que nós alcançamos a liberdade interior é que a gente é capaz de dar nome aos bois. É verdade, eu estou sendo injusto com ele. Eu não estou permitindo que ele viva a vida dele, porque na verdade eu gostaria que ele vivesse por mim aquilo que eu não consegui viver. A liberdade é como uma semente. Todas as possibilidades da semente estão guardadas. São as possibilidades da árvore, de crescer raízes, de ter frutos. Agora, se essa semente não é colocada no chão, e no silêncio da terra viver o processo da morte e a ressurreição, que a semente morre, né, para poder nascer, renascer, se ela não é aguada, se ela não é cultivada, se ela não é colocada num terreno propício para crescer, ela vai continuar sendo uma semente cheia de potencial, mas jamais vai tornar-se a grande árvore que poderia ser. As regras da vida são as mesmas para nós. Nós somos essa semente. O cuidado, aquilo que eu faço diariamente para fazer crescer quem eu sou. Todas essas possibilidades que você tem no coração e que às vezes você não consegue chegar até elas, porque já se acostumou a não chegar a elas, porque já se acostumou em não conseguir caminhar na direção delas. Essa paralisia pode terminar e a gente pode começar um ano
com muito mais disposição, permitindo que essa convicção de fé perpasse a estrutura da nossa vida e modifique radicalmente a estrutura da nossa vida. É possível. É possível, sim. Eu vejo o tempo todo o Evangelho dar certo. Eu vejo o tempo todo pessoas sendo transformadas pelo Evangelho, de maneira profunda, radical. Não é aquela conversão superficial, não. Eu estou falando de mudanças profundas, de pessoas que te arrancaram as cascas que até então estavam cobrindo as suas possibilidades. Eu vi muita gente desagradável tornar-se interessante. Eu vi muita gente mentirosa ficar verdadeira. Muita gente infiel descobrir o valor da fidelidade. Muita gente incompetente descobrir a competência. Muita gente rancorosa voltar a amar. Se aconteceu com tanta gente, por que não pode acontecer com a gente? Se Jesus quebrou a paralisia na vida de tantas pessoas, por que não pode quebrar na nossa também? Se fez a tantos livres, por que não pode nos fazer também? Porque falta uma mentalidade que nos liberte. Falta uma mentalidade que nos dê condições de olhar para o outro com um pouco mais de amor, de olhar para o outro que vive a sexualidade diferente de nós, que fez opções diferentes de nós, e a gente ser capaz de ter um respeito por aquela pessoa, de não tratá-la com descrédito, como se ela fosse um ser humano de segunda grandeza. Falta aqui, minha gente, falta libertação na nossa cabeça. Nós muitas vezes somos escravos dos nossos preconceitos, nós somos escravos das nossas arrogâncias, porque nos falta a mentalidade de Jesus em nós, o tempo todo aqui, ó. Quando você pega os evangelhos, quando você vai ver onde Jesus viveu, com quem ele viveu, quem ele escolheu para estar ao lado dele, os miseráveis, os pecadores. Jesus não teve problema com os pecadores, Jesus teve problema com os religiosos do seu tempo. Por quê? Porque estavam os religiosos do seu tempo escravizados pela lei, estavam escravizados por uma maneira de pensar que dava a eles o direito de desprezar pessoas, de menosprezar pessoas. Não é possível admitir um discurso religioso que me dê o direito de desprezar um irmão, por mais errado que ele esteja vivendo. A força do Evangelho, a libertação que ele provoca em nós, é justamente para que a gente tenha condições de superar as nossas mazelas, ir ao encontro dos que precisam de nós, estabelecer com eles comunhão, ainda que eles continuem diferentes de nós. Cada um assume a regra que escolheu para viver. A pessoa, ela é responsável pelo que de ruim aconteceu na vida dela. Por quê? Porque ela escolheu coisas ruins no momento em que ela poderia ter escolhido coisas boas, e a escolha de coisas ruins prejudicou essa pessoa de ser livre. Você sabe que até para a gente considerar um pecado na vida de uma pessoa, tem de ter tido liberdade para aquela pessoa fazer o que fez? Se você for analisar com mais profundidade as nossas atitudes, muita coisa a gente não é livre para realizar. Então nós não somos responsáveis por isso? Somos, mas essa responsabilidade também pode ser repartida com outras situações que nos influenciaram. Quando é que você é livre, por exemplo? Quando é que eu sou livre para agir? A psicologia nos ensina, nos ajuda a entender o contexto da liberdade humana, nos dizendo que uma ação para ser livre, eu preciso estar em plena posse de todos os meus recursos humanos para deliberar, isso é, para realizar aquilo e ter uma responsabilidade sobre aquilo que eu faço. Um exemplo muito simples: uma pessoa usa drogas, ela é livre para começar. Agora eu pergunto, ela é livre para sair? Boa pergunta, né? Ela é livre para começar. Ela é livre para sair? É aí que está a grande questão. Quando você tem um processo vicioso,
que o vício vai fazendo com a pessoa? Vai retirando a capacidade de decidir. Então você vai perdendo a liberdade. E é por isso que Jesus era muito sábio quando ele quando ele tinha a oportunidade, porque querer ele quer sempre, quando ele tinha a oportunidade de interferir na vida das pessoas. O que ele fazia? Ele provocava naquelas pessoas uma reflexão sobre a liberdade. Se quiseres, é sempre uma proposta. É sempre uma palavra que vai desencadear a capacidade de decidir, ou então acordar nos que estavam esquecidos a capacidade de ser livre. Mas eu acho que é o tempo é maravilhoso e ele é pai da verdade em tudo, mostra tudo, nada disfarçado dura, né? O tempo mostra os nossos excessos, né? Ele desmentia as nossas mentiras, ele é danado. Você que nos acompanha em casa talvez esteja se identificando um pouco com essa conversa, porque também você, nas instâncias da sua vida, se sente também muitas vezes prisioneiro dos seus sentimentos mesquinhos, daquilo que há de mais primitivo em você. Essa oportunidade que a gente tem aqui de lembrar, de recordar que an art rock masterpiece unfolding in a melody so kind. o cristianismo é o convite diário de nós acessarmos essas dimensões primitivas da nossa alma, do nosso comportamento, da nossa psique. Dê o nome que você quiser. Sim. Então essa é a missão de todo dia: libertar a sua liberdade fundamental. Como? Escolhendo melhor as coisas que você escolhe a partir da sua liberdade categorial, eletiva. Duas palavras novas: liberdade fundamental, entitativa, aquela que refere-se ao ente, que é a mais profunda que você tem, que é o dom de Deus em você, e a liberdade categorial de todo dia, de toda hora, que pode favorecer ou não a libertação dessa liberdade interior.